2020, ano que vem, um ano eleitoral, nós temos aí pouco mais de 10 meses para as eleições do ano que vem, que vão escolher os prefeitos e vereadores, né, dos 5 mil municípios brasileiros. E é bastante intensa nesse momento a movimentação dos parlamentares e lideranças políticas, inclusive com a mudança, já anúncio de mudança de sigla partidária, troca de partidos por conta da necessidade da organização dos grupos, troca que ainda não pode ser feita por causa da infidelidade partidária. Uma dessas lideranças políticas de Umuarama, que está no seu primeiro mandato como vereadora, uma jovem liderança e que muda de partido no ano que vem, é o vereador Matheus Barreto, que se elegeu pelo PPS, sigla que mudou o nome, passou a ser chamado Cidadania recentemente e que já decidiu mudar de sigla. É isso mesmo, vereador? De fato, essa mudança deve ocorrer sim, né? No mês de março, né? Hoje os mandatários, pela legislação eleitoral, podem mudar de partido, geralmente dentro de uma janela partidária que é entre o 7º e o 6º mês anteriores à eleição, no caso entre março e abril de 2020, no meu caso, né? E isso se deu após muitas conversas, não só com os dois partidos, mas também com as lideranças que têm me acompanhado desde o início da minha caminhada na política, desde lá de trás, quando fui presidente do antigo PPS, hoje Cidadania, até o momento aí que nós temos um grupo, né? Eu creio que os mandatos não se constroem sozinhos e muito menos os projetos. Então, em conversa com todos, essa foi a decisão que tomei de migrar para o Podemos, por um projeto não só a nível de município, mas também a longo prazo, também a nível de estado. O senhor está anunciando isso aqui de forma exclusiva em primeira mão, aqui no Jornal da Bianca. Eu lhe agradeço, inclusive, pela confiança que tem aqui no nosso trabalho. Diante dessa sua mudança, o Podemos é o antigo PTN, Partido Trabalhista Nacional. É uma sigla que também passou por uma reestruturação. Ela hoje está no espectro mais de centro-direita, no espectro político. O senhor fazia parte aí do Cidadania, faz parte, ainda está no Cidadania até março do ano que vem. Cidadania é um partido no espectro político de centro-esquerda. Não é uma mudança um pouco extremista, vereador? Eu creio que não, até porque os dois ainda acabam convergindo na questão do centro. E se analisarmos as votações, principalmente a nível nacional dos dois partidos, que aí é onde a questão da ideologia política aparece mais, nós vemos uma certa convergência. É claro que tanto eu vejo hoje, tanto Cidadania quanto Podemos, e muito mais até o meu mandato, nós somos mais ligados a algumas causas, né? Combate à corrupção, otimização dos recursos públicos, investimento maciço em educação, né? E uma série de outras situações que eu creio que também vem muito mais do clamor das ruas que propriamente aquela questão da divisão entre esquerda e direita, né? Que inclusive vejo que a gente precisa superar um pouco isso, não falando da questão partidária exclusivamente, mas vendo que nós podemos pegar boas práticas e bons exemplos de ambos os espectros, na verdade. Eu creio que a gente deva aproveitar aí a questão, nós temos 30 anos aí recentemente da queda do Muro de Berlim, e separar muito, deixar um pouco para trás essa questão da esquerda e direita e poder trabalhar em causas. Eu creio que é até mais produtivo, né, trabalharmos dessa forma, porque a gente consegue avançar mais na questão dos programas de governo, na questão de governar para as pessoas, esquecendo um pouco a ideologia. Inclusive o Brasil vê muito isso, né? Parece que sempre por ficar debatendo ideologia, quando é para debater proposta, quando é para debater programas de governo, que parece que até agora a campanha não acabou. O Podemos, justamente, a partir dessa mudança, passou a ser um partido de causas, como o senhor dizia aí. E muito, hoje, por exemplo, com o que se tem na Espanha, em alguns governos. O senhor levou, então, em consideração isso para fazer essa mudança? Também, eu tenho acompanhado o trabalho do Podemos, principalmente quando mudou de nome e teve o ingresso do nosso senador Álvaro Dias, que é a liderança do nosso partido no Senado, e que sempre a gente viu trabalhar dessa forma. O Álvaro passou por diversos partidos, mas sempre mantendo uma linha de atuação ligada a certas causas. Isso não mudou, né? Você vê, o Álvaro tem uma trajetória política de 50 anos, né? Quase 45 anos de mandatos eletivos. Então, e sempre
com uma linha de atuação coerente, né? Sempre lutando pelas causas que acreditou serem corretas, né? E isso com certeza me chamou a atenção. E outro fato, também até mais recente, na questão do Podemos especificamente, foi a vinda do prefeito de Guarapuava, o César Silvestre Filho, que é um amigo, e é uma liderança que eu admiro muito, uma liderança jovem também, e que tem feito um bom mandato na sua cidade, segundo mandato. Teve até uma cogitação quando ele era do PPS, né, que é o partido que ainda estou, de ser candidato a governador, mas devido ao cenário político e até por alguns frutos que o César poderia colher como prefeito nos últimos 2 anos de mandato, ele acabou abrindo mão, apoiou a campanha do agora governador Ratinho Júnior, e creio, né, até pelas conversas que tive com o César, de projetos de futuro aí, nas eleições já de 2022 e 2026, onde o Podemos deverá ser protagonista a nível de estado também. É claro que quem acompanha a política sabe dos bastidores. Eu sei que houve um certo desgaste entre as relações, ou haveria talvez um certo desgaste entre a relação entre alguns componentes do PPS. O senhor estaria no meio dessas lideranças que houve ali um certo desgaste, e o senhor está levando em consideração também isso para mudar de partido, além, claro, da sua admiração e o convite feito propriamente por quem agora está à frente do partido? Eu confesso que tinha e tenho certas discordâncias em algumas situações de como o partido é conduzido, sim. Mas são discordâncias pontuais, não são discordâncias na verdade, discordâncias e não rejeição a certas figuras. Pelo contrário, eu sigo admirando as figuras que eram companheiros meus de partido. Agora, eu penso também que nós não podemos ficar onde não estamos à vontade ou onde o nosso projeto, um projeto macro, um projeto de grupo, não digo um projeto pessoal, ele não é respeitado em detrimento, muitas vezes, de um projeto pessoal. Então, respeito. Inclusive, eu tive uma conversa franca com o atual presidente da Cidadania em Moarama, que é o Marcelo Adriano, foi candidato a deputado, e foi algo que nós conversamos com minha saída, de forma muito tranquila, muito amigável, e até porque tanto eu quanto o Marcelo Adriano somos figuras políticas hoje que estamos no campo da oposição quando falamos de eleições municipais, né? E como os partidos vivem de eleições, a gente segue debatendo as eleições municipais, principalmente no ano que vem, porque quem vê sabe que não vai ser uma luta, um embate muito tranquilo. O Podemos de Umuarama tem entre os seus filiados atualmente o ex-prefeito e ex-deputado estadual Fernando Scanavaca, que deixou o PDT depois do declínio do Osmar Dias, a candidatura do governo do estado. Houve um esvaziamento no partido, parte dele mudou para o Podemos. Atualmente o Podemos também é o partido, a sigla partidária da vereadora Maria Ornelas, que é uma vereadora de situação, está mais ligada ao governo municipal. Pelo que eu sei, o senhor mudou aí de partido com um compromisso, inclusive da estadual, em lhe apoiar e com liberdade de decisões. Eu gostaria de saber, o senhor conversou já com os demais componentes do partido? O senhor vai ter liberdade? Como é que o senhor vê algum problema em dividir, por exemplo, as decisões do partido ou conversar com o deputado Fernando Scanavaca? Como é que é a sua relação com estas lideranças mais antigas da política que estão no partido? Certo. Dificuldade nenhuma, pelo contrário, eu creio que todos aqueles que quiserem se somar a um projeto de longo prazo para a nossa cidade é bem-vindo, né? Inclusive eu estive conversando com esse prefeito e ex-deputado Fernando Scanavaca, acho que há 10 dias, né? Onde conversei muito sobre a cidade, inclusive citei essa questão do partido e inclusive convidando o ex-prefeito e ex-deputado a ficar no partido. Da mesma forma também eu fiz com a vereadora Maria Ornelas, né? E claro que ela possa talvez ter seus compromissos com a questão de uma eventual reeleição do prefeito Celso Pozobon ou no apoiamento a um sucessor que ele puder vir a lançar, mas eu creio que com todas as lideranças nós devemos dialogar, inclusive aquelas que estão no partido ao qual estou chegando. E quanto a dividir decisões, eu creio que para mim é importantíssimo. Eu falo isso até por quando fui presidente do PPS, onde eu era o membro mais novo do diretório, com 25, 26 anos, e ali tendo que tomar decisões com pessoas ali com mais do que o dobro da minha idade muitas vezes, e muitas vezes sendo confrontado, e ainda assim eu
encarei isso de uma forma muito positiva, porque eu vejo que a gente pôde somar, até porque a gente não consegue estar certo o tempo todo. Então, nós conseguimos construir algo no partido. Inclusive, várias dessas lideranças devem me acompanhar no Podemos, inclusive, e quero isso justamente para que a gente possa construir. Se for para eu ter apenas pessoas comigo que só concordem comigo, eu não preciso de ninguém, eu posso falar sozinho, né? Então é importante sim a diversidade, mas que dentro dessa diversidade tenhamos unidade, tenhamos após as conversas uma convergência para conseguir ter um projeto consistente, um projeto que abarque várias ideias, várias propostas, para que a gente possa de fato lançar isso para a cidade. Eu creio que é assim que se faz política. O senhor já deixa um pouco claro na sua resposta a próxima pergunta, mas eu vou lhe fazer mesmo assim. Qual que será a postura do Podemos nas eleições que vêm? Em 2016, o Podemos fazia parte do grupo que elegeu o prefeito Celso Pozzebon. Inclusive, tinha um dos secretários municipais, chefe da Agência do Trabalhador, que era o Clóvis Palozzi. Em determinado momento, o Podemos rompeu. Houve um rompimento de relações aí. Clóvis Palozzi deixou a Agência do Trabalhador, o prefeito Celso Pozzebon não apoiou o deputado Cláudio Palozzi, irmão do deputado Clóvis, houve um rompimento aí. Parte do Podemos rompeu com o prefeito. Parte do Podemos, como o caso da vereadora Maria Ornelas, segue. Diante disso, um partido um pouco dividido, como o senhor dizia aí, com ideias diferentes. Qual será a postura que o Podemos deve adotar no ano que vem? Nós vamos conversar com as lideranças que continuarem no partido e que vierem ao partido, chegarão ao partido junto comigo no mês de março. Mas eu creio que o rumo, pelo menos no que depender de mim, é trabalhar para uma candidatura oposta à candidatura da situação, seja a reeleição do atual prefeito ou seja a eleição de um sucessor. Eu creio que é um momento que nós temos que ter responsabilidade, porque nós vemos que a cidade não está caminhando dentro de um rumo que nós consideramos adequado para o desenvolvimento, né? Então, de fato, nós vamos ter essa conversa, e a conversa nossa é muito mais próxima com as lideranças da oposição. Inclusive, eu sou o vereador da bancada de oposição, né? Mas claro que nós ouviremos inclusive aqueles que entenderem que o partido possa vir a ficar na situação. Mas eu chego ao partido com um compromisso, inclusive firmado com a executiva estadual, de não ficarmos na situação e participarmos de um governo, de uma candidatura ao governo municipal de oposição. Eu pergunto justamente isso, porque o senhor faz parte da bancada de oposição e exerce na Câmara uma liderança, junto com o vereador com o vereador Davidson Bittencourt, que é o líder da bancada, o vereador Jones Vivi, a vereadora Ana Novaes, um papel de oposição. Então, é claro que seria esse norte, não seria o contrário, que o senhor mantivesse essa postura. O senhor pode ser o candidato do partido? Seu nome pode vir a ser o candidato do partido para a disputa? Pode ser que sim. Eu creio que não gosto de falsa modéstia. Creio sim que tenho um trabalho feito pela cidade, embora sejam aí de mandato quase 3 anos. Mas creio que temos apresentado algumas propostas importantes em várias áreas para o Umuarama. E claro que meu nome acaba circulando no meio político, e claro que está à disposição. Pelo que diz, pela responsabilidade que devemos ter com o município, com um dever cívico nosso de poder colaborar com o desenvolvimento da cidade, com uma melhora de qualidade de vida dos cidadãos. Como eu disse, eu vejo que o Umuarama não está no rumo certo do desenvolvimento, e não sou eu que digo isso, são os índices socioeconômicos que dizem isso. Os índices que apontam a questão da geração de empregos, onde nós estamos com índice negativo há 2 anos, né? Onde a cidade fica viúva de uma empresa apenas e não trabalha em cima do seu potencial agropecuário, agroindustrial. Onde nós vemos também que os serviços públicos muitas vezes deixam a desejar, e não é essa o Umuarama que nós queremos e que podemos ter, né? Diante do orçamento, diante da nossa força de trabalho, eu creio que é uma cidade que merece muito mais. Então, com certeza, o nome está à disposição, mas é claro que nós devemos conversar com as demais lideranças. Eu acho que projetos para a cidade não podem ser projetos pessoais, tem que ser projetos construídos
construído com as lideranças, e eu creio que aí nós temos inclusive muitas boas lideranças que podem também ser candidatos pelo Podemos também, inclusive. A ideia é estar somando com todas essas lideranças, e até porque nós sabemos que o nosso município, pensando de uma forma mais pragmática, nós não temos segundo turno. Então é quase que uma eleição plebiscitária, se você apoia ou não a gestão. Temos que ter uma candidatura única, que é o que eu defendo, e é o que eu estou pleiteando, junto aos demais colegas, uma candidatura única onde nós possamos convergir em um nome único para a disputa da sucessão municipal. Então o senhor aceita dialogar, não é um projeto pessoal, uma construção que pode ser feita aí, se o senhor vier a ser o candidato, o senhor aceita o desafio? Com certeza, eu creio e vejo os projetos pessoais na política, ou eles são fracassados já na eleição, ou eles são fracassados quando assumem o mandato, porque aí você tem um projeto pessoal, o governante faz o que ele quer, né? Não ouve ninguém, e a nossa cidade não pode perder mais tempo com gestores que não ouvem, não só a população, mas o próprio grupo, os próprios vereadores, o próprio secretariado. Nós precisamos ter uma gestão democrática, participativa, e isso viria muito com eleitos que surgirem de grupos fortes, de grupos com várias lideranças que sejam ouvidas e que tenhamos aí um aberto diálogo com as lideranças e principalmente com a sociedade. Obrigado pela sua participação ao vivo com a gente. Conversei ao vivo com o vereador Matheus Barreto, que veio conversar com a gente sobre política, né? Anunciar de forma exclusiva em primeira mão aqui para Bianca a sua saída do Cidadania no ano que vem para o Podemos, comentar um pouquinho sobre as eleições. A entrevista depois vai estar lá no nosso site na internet, biancafm.com.br, e também no nosso Facebook, jornalista Rodrigo Melo e Jornal da Bianca.